Mano, a Akiteru foi praticamente obrigada a namorar com a sua própria prima. A Akiteru tinha um pensamento que quando as garotas ficavam zombando da outra pessoa, elas não gostavam dele de jeito nenhum. Na verdade, elas odiavam essa pessoa. Porque ele pensava que se a garota realmente gostava da outra pessoa, ela não ficava zombando da cara dela. E quando ele chega na sua casa, a irmã do seu melhor amigo estava no seu quarto ouvindo uma música muito alta. Então ele fica bravo com ela e fala pra ela desligar aquilo porque pode atrapalhar os outros e desliga o som. E a Iroha começa a brincar com ele falando que como ele entra no quarto de uma garota daquele jeito e se ela estivesse trocando. Mas ele fala pra ela que aquele quarto não é o dela e sim o dele. E que é pra ela cair fora, mas nesse momento o tio dele acaba ligando pra ele que é presidente de uma empresa onde ele tá querendo trabalhar. E quando ele fica conversando com o tio dele, ela abraça ele e fica escutando toda a conversa. Até que o tio dele fala pra ele que pra ele entrar dentro daquela empresa ele tem que cumprir algumas exigências. E pergunta pra ele se por acaso ele tem alguma namorada. E quando ela escuta isso, ela fica muito animada e começa a imitar um gato. E o seu tio pergunta pra ele se por acaso tem alguém junto com ele. Ele fala que não, que foi só um gato que ele acabou arrumando. E o seu tio pergunta qual é a raça do gato e ele fica pensando que agora ferrou, porque ele não conhece de gato e muito menos de raça. E quando ele fica pensando, a Iroha acaba se aproximando dele e fala pra ele que então ninguém pode descobrir que ela tá ali junto com ele. E ele começa a ficar muito nervoso e começa a afastar o celular dela pro tio dele não ouvir. Então ela acaba miando de novo e o seu tio fala pra ele que o gato tem um miado muito fofinho, que é pra ele cuidar dele. E que mais tarde os dois conversam porque agora ele tem que resolver algumas coisas e acaba desligando. E quando eu estava na escola, eu estava fazendo as tarefas e fala que ele não pode perder nenhum minuto da sua vida, porque ele tem um plano de no futuro ter uma vida muito estável. E no final da aula, a Iroha acaba aparecendo procurando por ele. E ele fica pensando que ela só pode estar de brincadeira, que ela não age daquela forma e é pra ela parar de fazer aquela voz. E que os dois podem ir embora sim, mas ele tá esperando o irmão dela. E ela fala pra ele que não quer ir embora junto com o irmão dela, que ela quer que os dois vá a sós. E começa a falar em voz alta pra sala toda ouvir que os dois estão namorando e que eles têm que ter um tempo a sós. E quando o irmão dela acaba aparecendo, ela fala pra ele que ela e o Akiteru estão namorando. E o Akiteru fica muito sem graça e segura na mão dela e sai correndo. E quando os dois estão conversando no próximo escada, ele fala pra ela por que ela está fazendo isso. E ela continua brincando com ele e fala que do jeito que os dois vivem, ela achou que eles eram meio namorado. Mas o Akiteru fala pra ela que isso não é verdade, que é pra ela parar com isso. E quando ele está saindo, ela acaba abraçando ele por trás. E começa a se declarar pra ele, dizendo que ela sempre gostou dele, mas ele nunca deu nenhuma atenção pra ela. E que ela faz de tudo pra conseguir chamar a atenção dele, mas ele não dá muita bola pra ela. E quando o Akiteru fica ouvindo isso, seu coração fica muito acelerado. Mas ela acaba sorrindo e fala pra ele que tá brincando com a cara dele. Então a Akiteru fica muito brava com ela e fala que nunca mais vai acreditar em nada que ela disser. E quando anoitece, o seu tio, que é presidente daquela empresa, chama ele pra conversar. E fala pra ele que se ele quer trabalhar naquela empresa junto com ele, ele vai ter que ajudar ele em uma coisa. E que quer que ele finja que namora a sua filha. Porque ela vai pro ensino médio agora na mesma escola que ele, e ele não quer que nenhum engraçadinho fica dando em cima dela. E conta com a ajuda dele com isso.